2h08. Muito boa tarde a você, telespectador da TV Câmara. Nós estamos começando o Clipe Eletrônico. É um prazer tê-lo conosco. Você pode interagir conosco, mandando as suas perguntas aos vereadores, falando do aumento do IPTU, do plano diretor estratégico, da revisão do PDE, enfim, falando de temas que estão na ordem do dia nos debates da cidade. A gente pode trazer sua pergunta pelos canais convencionais, pelo facebook.com/Câmara São Paulo ou twitter.com/Câmara São Paulo e também pelo 3396-4944, você fala com o Donizete Santos, nosso produtor, Donizete Santos, e manda a sua pergunta. Tenho o prazer de receber aqui o vereador Alfredinho, do PT, que vai falar conosco sobre os assuntos nessa tarde. Tudo bem com o senhor, vereador? Tudo bem, boa tarde para você. Tá tudo legal? Tá tudo legal. Tudo calmo para hoje? Tudo calmo. E o IPTU? O IPTU, estamos atrás de números para votar hoje ainda. Legal. Vereador Coronel Telhada, do PSDB, que é da bancada de oposição ao prefeito Fernando Haddad. Tudo bem? Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos bem, graças a Deus, na luta aí. Estamos trabalhando. Vereador, e o IPTU? Pois é, rapaz. Essa semana nós começamos essa discussão aqui na Câmara, né? Nós da oposição aí estamos contra os números que estão sendo apresentados. É um valor muito alto que está sendo cobrado da sociedade, uma parcela aí que é exorbitante. Nós somos frontalmente contra isso aí. E esperamos que o senhor prefeito se sensibilize e traga números melhores para que a população possa continuar contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Mas tudo isso vai depender dos números apresentados. Da maneira que está sendo apresentado, não dá para conversar, não dá para fazer acordo, não dá para votar desse jeito. Nós vamos obstruir se continuar assim. O secretário João Antônio, de Relações Governamentais da Prefeitura, vem aqui à Câmara hoje, vereador? Ele vem, ele é o secretário da Articulação Política, ele precisa conversar com os vereadores da base, da oposição, para tentar votar o IPTU ainda hoje. Nós entendemos que é uma matéria que ela precisa ser votada rápida, até porque nós temos que agora discutir o plano diretor. E depois do plano diretor nós temos também ainda o orçamento, né? Entendo que quando se trata de aumento de imposto, de qualquer valor, qualquer número, a população sempre fica contrária, mas entendemos que a cidade cara, uma cidade diferenciada de qualquer cidade do Brasil e até de alguns do mundo, e que precisa de investimento, e não tem de onde tirar. Vai tirar, tira do contribuinte e mais dos recursos federais que possa vir para cá. Mas, infelizmente, é preciso aumentar o IPTU, e aí vamos discutir talvez algumas alterações que ainda não sei quais, mas já estão sendo discutidas com a base aliada e com o governo. A Folha de São Paulo usa o termo rebelião. A matéria do Giba Bergamin Júnior, na página C1, abrindo o caderno do cotidiano da Folha de São Paulo, e ele usa o termo rebelião. Ele diz que o prefeito Fernando Haddad sofreu um revés ontem aqui na Câmara, na tentativa de adiar a votação de alta do IPTU. O senhor reputa que foi exatamente isso que aconteceu? Foi um revés e houve uma rebelião da base aliada? Eu não entendo como rebelião. O que houve é que, como o projeto ele é muito amplo, embora ele tenha uma trava do projeto original de 45 para imóveis não residencial e 30 para imóveis residenciais, mas que já se estava construindo uma emenda, que baixaria tanto o não residencial para 30 e o residencial para 20, mas mesmo assim há alguns problemas em algumas áreas, e que é reduto eleitoral de alguns vereadores. Se você pegar algumas áreas do segmento de classe média, e que alguns vereadores são vereadores eleitos e tem reduto ali, eles ficaram preocupados porque tem um aumento um pouco maior do que áreas mais da periferia, que a maioria delas fica isenta, e algumas pegam um percentual menor do aumento. E esses vereadores preocupados, eles pediram que se negociasse algumas alterações. E por isso que ontem não votou, mas não entendo que foi uma rebelião. Entendo que esses vereadores, como todos os outros, estão preocupados em conseguir algo que melhore, que não penalize a população tanto, né? Que é o direito deles, né? De negociar. O governo é um governo que dialoga, está aberto o diálogo e está negociando. Hoje, se tiver número e tiver entendimento para votar, poderemos votar. Se não tiver, aí vamos para a semana que vem.
Vamos ver. É isso que aconteceu, eu não entendo com rebelião. Acho que uma rebelião outra é muito matéria, forte. vereador Telhada, uma outra matéria da Folha de São Paulo, assinada pela Cida Alves, diz o seguinte, que as associações de moradores criticaram a previsão de aumento no IPTU e exigiram mais transparência da administração na divulgação das regras do imposto. Lá pelas tantas, esse texto que está na página C3 da Folha de São Paulo, o vice-coordenador do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Teixeira, diz que uma das principais questões a ser debatida é a regra de atualização com base no mercado imobiliário. Como equacionar este impasse? O paulistano quer saber. Olha, é uma situação muito difícil para o governo. Eu concordo com o vereador Alfredinho aí, porque realmente o governo precisa dos impostos para subsistir, tomar uma série de providências. Só que o que acontece é o seguinte, na campanha, o prefeito Haddad fez uma série de promessas, onde deixava bem claro que estava totalmente ao lado da população. Creio que ele não está contra de jeito nenhum, mas ficou uma situação difícil. Para quem prometia tantas vantagens para a população, chegou no momento de cobrar a conta agora e chegou com números exorbitantes. Então todos se sentiram vilipendiados. E esses vereadores até da bancada de apoio do governo estão numa situação difícil. Porque eles são obrigados a apoiar o governo, mas em contrapartida eles não podem deixar de atender os seus eleitores, porque os nossos eleitores, é o povo da periferia, é o povo de toda a cidade de São Paulo. Porque o pessoal fala, nós vamos aumentar nas áreas as áreas de melhor situação na cidade. Por exemplo, a área central é vista como uma área de situação privilegiada e não é. Nós sabemos que hoje grande parcela da população que mora na área central é uma parcela que não tem um nível social nem vida média, de médio para baixo. Então, está sendo muito prejudicado. Eu falei, o governo ficou numa situação muito difícil, porque ele vai ter que rever esses números, como o Alfredinho falou. O secretário João Antônio vem na casa hoje, vai ter que rever números, terá que apresentar números que sejam plausíveis para a população. E o pior, vai ter que convencer a população de que é necessário isso. Então é uma situação difícil para o governo. Agora, do jeito que está sendo apresentado o projeto, não, como eu disse, repito, não tem condições. Realmente, o pessoal, nós do PSDB, Wagner, apresentamos uma emenda de ficar na média de 6% a 8% esse reajuste e anualmente se revendo mais ou menos nessa faixa também, que é baseado na inflação. Mas muito acima disso, é difícil a população entender e é difícil o governo justificar o porquê também. Então, eu acho que, como o próprio jornalista aí fala, tem que haver mais transparência, explicar tudo, pôr número a número na mesa para que a população entenda o que está acontecendo. E mesmo assim, eu acho que a população não vai aceitar um aumento com uma porcentagem muito grande, porque ninguém mais aguenta desembolsar dinheiro do bolso para pagar o governo. Então é uma situação complicada e realmente o governo municipal hoje está no impasse e vai ter que conversar muito para tentar acertar essa situação. Olha, nós temos um outro grande assunto. Na verdade, a Câmara Municipal, ela está num processo, na verdade, de discutir macrotemas que são fundamentais para o paulistano. O primeiro deles diz respeito ao plano diretor estratégico. No próximo sábado, no Céu Jambeiro, são esperadas pelo menos 1.000 pessoas. Céu Jambeiro em Guaianazes, no coração de Guaianazes, ali na Zona Leste. São esperadas 1.000 pessoas para audiência pública que abre uma nova rodada de discussões sobre o plano diretor a partir do instante em que a proposta da Prefeitura, a proposta do Executivo Municipal, portanto, chegou aqui aos vereadores. A TV Câmara vai cobrir tudo, vai transmitir, inclusive vai transmitir ao vivo essa audiência pública no sábado e nós vamos contar isso para vocês, nós vamos mostrar quais são os debates, quais são as demandas da Zona Leste. O primeiro grande assunto que está no horizonte da Câmara, vereador Alfredinho, é o plano diretor. O segundo, o orçamento do ano que vem. E o orçamento envolve todas essas questões. E também tem surgido, como grande tema aqui na Câmara Municipal, a questão da dívida da Prefeitura. Vejam só a notícia publicada pela editoria de Brasil, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, que os deputados da Câmara dos Deputados lá em Brasília aprovaram ontem um projeto de lei que abate parte da dívida dos estados e municípios com a União e abre a possibilidade, vereador Coronel Telhada, que parte deles amplie a captação de empréstimos. O principal beneficiado é a Prefeitura de São Paulo, que responde por aproximadamente 70% da soma dos débitos de 180 municípios. Lá pelas tantas, a matéria cita que com este projeto, a dívida da Prefeitura, cujo valor nominal é de 54 bilhões de reais, cairia para 30 bilhões de reais. Vereador Alfredinho, do PT, que falar sobre isso?
Veja, você tocou, né, nós estamos aqui falando de 3 temas importantes para a cidade. Sim. Que, aliás, um depende do outro. Nós falamos do IPTU e estamos falando aí do plano diretor, como você vem falando, e também do orçamento. Sim. O plano diretor ele é importante porque, inclusive, ele vai orientar o orçamento como gastar melhor a cidade. Sim. A partir do momento que você debate todas as questões específicas de cada região e de cada lugar. A questão da dívida, eu vejo muito importante, porque São Paulo paga uma dívida enorme. E ela foi feito um acordo, acho que lá no governo Pita ainda, e foi um acordo bom, né? E hoje a prefeitura, se ela não tivesse uma dívida tão alta como tem, e a forma que paga, poderia ter muito mais recursos para investir aqui na cidade. No entanto, ela tem que reservar também parte daquilo que ela arrecada para pagar essa dívida. Eu lembro que o prefeito Fernando Haddad, aí nós temos que até elogiá-lo, quando ele assumiu, talvez foi o primeiro prefeito do Brasil que começou a pedir a renegociação dessa dívida, né? E aí, claro que não é, quando pede São Paulo, não dá para ser só São Paulo, o Brasil inteiro, né? E o prefeito abriu esse diálogo com a presidenta Dilma. Como assim abriu o diálogo da questão do CID, da devolução dos impostos do CID, para poder também custear o transporte público. São Paulo, como eu digo, São Paulo é uma cidade enorme, diferenciada de qualquer lugar do mundo, tem um custo alto. Imagine você, hoje, mesmo com todo esse volume de recurso, a cidade, a previsão de novos investimentos para a cidade do ano que vem, Coronel Terá, é de 11,5%. Para novos investimentos, significa que tudo que a prefeitura vai arrecadar, com IPTU, com mais recursos do governo federal, tudo isso vai ser gasto na manutenção da cidade e só 11,5% do restante que vai sobrar para novos investimentos. Numa cidade que precisa de obras todos os dias, precisa de vias, precisa de investimento em transporte, na saúde e educação. Então, o grande problema da cidade de São Paulo. Então, vamos tentar explicar para você que está nos assistindo, e você pode participar conosco, mandando a sua pergunta sobre o plano diretor, sobre o modelo de desenvolvimento da cidade de São Paulo, sobre orçamento, sobre assuntos que estão em debate aqui na Câmara, como a votação do IPTU, para o vereador Alfredinho, 3396-4944, e para o vereador Coronel Telhada. Também o telefone da nossa produção, do Donizete Santos, 3396-4944. A gente estava falando na dívida de São Paulo. Em valor nominal, a dívida é de 54 bilhões de reais, vereador Coronel Telhada, e ela pode cair para 30 bilhões de reais. 24 bilhões. Ela pode cair 24 bilhões, ou seja, não é um passe de mágica. O que está havendo, na verdade, vereador, é uma mudança na sistematização do trato da dívida pública. Então, veja só, como é hoje? A dívida de São Paulo, hoje, tem um índice atual de cobrança nas dívidas que é aplicado, que é o IGP-DI, Índice Geral de Preços DI, da Fundação Getúlio Vargas, mais 9% ao ano, tá? De até 9% ao ano, na verdade. Na verdade, IGPDI, mais juros de até 9% ao ano. E o que diz o projeto? O projeto prevê a troca do indexador IGPDI da Fundação Getúlio Vargas pelo IPCA e mais 4% ou a taxa Selic, prevalecendo o que for menor. Como é que o senhor viu essa proposta, vereador? Olha, eu vejo da seguinte maneira, tudo que puder vir para ajudar a cidade é muito bem-vindo, né? Aliás, se o prefeito Fernando Haddad conseguir essa quebra de 24 bilhões, é uma coisa muito importante para a cidade e vai ajudar muito o dia a dia. Então, aliás, foi até promessa de campanha, isso até por serem do mesmo partido, serem do PT, eles têm esse diálogo muito mais facilmente realizado, mais claro. E eu acho que a cidade, não somos nós da oposição que vamos ficar contra isso, ao contrário. Nós queremos que isso aconteça e, se acontecer, realmente parabenizar não só o prefeito Haddad, mas toda a sua assessoria, os seus assessores diretos aí, no sentido de que a cidade consiga, como o próprio Alfredinho falou, arrecadar mais para que se use na própria cidade. Ficar arrecadando para pagar a dívida nunca é bom isso. E se acontecer isso, nós ficaremos gratos ao prefeito. E que seja usado o melhor indexador aí, que possa também fazer com que essa dívida cada vez diminua mais e a população de São Paulo usufrua o que ela paga. Porque quem vai pagar isso é a população. Então, que esse dinheiro fique em São Paulo e seja aproveitado pela própria população de São Paulo. E nós vamos continuar acompanhando esse assunto extremamente importante para o fluxo de caixa da Prefeitura de São Paulo, né, vereador? Claro, é muito importante. A Prefeitura, mesmo com essa proposta de aumento de IPTU,
A previsão que é o que? 1.800 a mais, 1.900 a mais, né? Com os contratos aí, os acordos feitos com o governo federal, que levam um pouco mais os recursos, né? Esses recursos já estão, principalmente do governo federal, já tem destinos, parte dele vai para a melhoria do transporte coletivo, a mobilidade urbana, a outra parte vai para a habitação, a outra parte para a saúde. Ou seja, São Paulo não tem limite o tamanho do gasto e há necessidade dos investimentos. É um país, né? Porque, aliás, um país é maior do que um país. São 12 milhões de habitantes. Portugal. Maior do que Portugal. É metade da Austrália. Maior do que todos os países da América Latina, tirando o Brasil, né? Em tempo populacional, não tem nenhum país, depois a não ser o Brasil, maior do que a população de São Paulo, do estado de São Paulo, é a população da Argentina. Você vê? Da Argentina. Da Argentina inteira. Você vê? Tá? Ou o dobro praticamente da população da Austrália. Olha só. Isso custa dinheiro, né? Isso custa dinheiro, é complicado. Isso custa Administrar dinheiro. uma cidade do tamanho de São Paulo é uma tarefa dura, muito dura. Como eu disse ao senhor, vereador Coronel Telhada, ontem a gente esteve com o Marcos Xavier, com o Edmilson Neves, com o pessoal aqui da TV Câmara, lá no Céu Jambeiro, lá na Zona Leste. Tá. Chegamos lá, conversamos com os coordenadores, conhecemos professores e por aí vai. Olha, quais são as principais demandas que estão ao alcance do município? O que eles mais reclamam aqui? Qual é o principal pleito que o município pode... É iluminação pública, é saúde pública, é creche, é acesso à escola, é transporte, Qual é o problema principal? O principal problema aqui é segurança pública. O principal problema de Guaianazes é segurança pública. Mas o cidadão de Guaianazes tem claro para ele que a limitação do município no que diz respeito ao espectro de segurança pública é uma limitação, é uma atuação muito limitada? E aí, vereador? Olha, o que acontece é o seguinte, São Paulo cresceu muito, a cidade cresceu de uma maneira... Quando eu era tenente, capitão, na rota, patrulhava, você falou em Guaianazes, fundando a Zona Leste, eu lembro claramente, muito mato, aquelas estradas no meio do mato. Hoje você volta lá, tudo cidade. Toda aquela região cresceu de uma maneira assim, assustadora. E aumentando a região, aumenta os problemas, é uma coisa normal até. A Polícia Militar ela tem procurado atender não só na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, mas a demanda é muito grande. Para isso que existe uma Guarda Civil Metropolitana. O prefeito Haddad esse ano já providenciou o alistamento de mais 2.000 homens na Guarda Civil Metropolitana, mas isso é muito pouco ainda. Nós sabemos que o prefeito tem se esmerado no sentido de melhorar isso aí, mas é uma coisa que foi abandonada ao longo dos anos e para se retomar não vai retomar da noite por dia. A nossa Guarda Civil hoje tem uma média de 6.000 homens, 5.000 homens na ativa propriamente dito. Nós teríamos que ter um número mínimo hoje para começar a brincar, falar em segurança mesmo, de 18.000 homens na GCM. Então nós estamos muito aquém da realidade. Mas e a população... ainda assim, a função principal da GCM é... Mas entenda uma coisa, onde você tem um patrulhamento, onde você tem polícia, você não tem o problema. Seja o GCM, seja o policial militar, você tendo um homem de segurança ali, você não terá problema. Agora, nós não podemos, mas tem que ser GCM, não, tem que ter um agente de segurança. Seja de que nível for, municipal, estadual, federal, você tendo o agente de segurança. Nas escolas, se todas as escolas municipais nós tivéssemos agentes de segurança da município, a GCM. Se em todas as praças públicas nós tivéssemos GCM, o problema já cairia pela metade. Agora, realmente, Wagner, uma coisa que nós precisamos entender é que nós temos um problema sério no Brasil de legislação. Eu estava agora na Comissão de Segurança, presidida pelo Ari Frendebach, estávamos conversando nisso e falávamos um problema sério de legislação, que enquanto não mudarmos a legislação do Brasil, nós continuaremos a ter problema de segurança pública, um problema muito sério no nosso país. Vereador Coronel Telhada, eu me sinto na obrigação de fazer uma pergunta para o senhor mais uma vez. À vontade. A mudança do Código Penal passa pelo Congresso. Para que esse debate sobre a mudança do Código Penal torne mais rigorosas algumas leis, menos rigorosas outras, a questão do portador de um cigarro de maconha versus o cara que tem 50 quilos de maconha no carro, que o senhor reconhece que são coisas diferentes muitas vezes, e por aí vai. Ponto de partida. Como fazer esse debate no Congresso Nacional? O senhor pretende encampá-lo? Olha, Wagner, é muito cedo para eu falar nisso, né? Eu tenho recebido propostas, tenho pensado muito no assunto, mas é muito cedo para falar nisso. O importante é o seguinte, já tem sido feita uma reforma no nosso Código Penal aí, mas não é o que o pessoal esperava. Essa reforma ela tem que ser categórica, tem que ser uma reforma real, tem que ser uma reforma onde o criminoso ele seja punido de maneira exemplar, ele cumpra a pena. Você quer ver um exemplo básico, Wagner, uma coisa simples? O cidadão, olha, um exemplo clássico que eu vou falar para vocês, a pessoa no celular dirigindo.
absurdo. Isso é uma coisa que parece um absurdo, é uma lei que qualquer um poderia cumprir, mas o cidadão não cumpre, porque no Brasil nós temos a mania, nós temos o costume de não cumprir a lei. Tudo nós queremos dar um jeitinho, mas faz pela metade. Isso é besteira. Eu estava vendo o jornal na sua mão, multas crescem acima da frota. Sim. Então, o pessoal... A notícia da Carolina Apple do Diário de São Paulo. É muito fácil, eu sendo do PSDB, vir aqui criticar o PT. Não, com o Fernando Haddad é isso. Tal. E eu detesto fazer esse tipo. Eu não gosto de ficar criticando ninguém, porque eu acho que só crítica não resolve nada. Eu vou ver a situação do prefeito como dirigente da cidade. É sempre criticado, seja ele do PT, do PSDB, do PTB, de qualquer governo, seria criticado. Porque a população não aceita quando se toma limites. Então, quer ver o exemplo clássico? É o exemplo, multa de trânsito. Se a pessoa foi multada, é porque ela cometeu uma infração, mas ela não aceita. Ela não aceita. Quem está errado é o guarda, quem está errado é o polícia, quem está errado é a lei. A pessoa não assume os seus erros. Então, enquanto o brasileiro não mudar essa sua característica de cumprir a lei realmente, seja ela a lei mais simples, Wagner, a lei mais simples. Se nós não cumprirmos as leis simples, nós não vamos cumprir as mais complexas. Então nós precisamos mudar realmente lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, precisamos mudar a lei por uma maneira mais, não digo radical, mais enérgica. A lei é só mudar e cumprir. O dia que nós fizermos isso, Wagner, nós vamos ter um Brasil diferente. Mas para isso é necessário deputados de pulso, deputados comprometidos e não deputados envolvidos com coisa errada, com medo de tomar providência para no final até não ser prejudicado, né? Então está na hora de políticos honestos e trabalhadores tomarem essa atitude. Vereador Alfredinho, vamos lá. Nós temos perguntas que chegaram para os senhores aqui, inclusive perguntas de pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo, 2 horas 30 minutos, 22 graus, temperatura amena e agradável aqui no estúdio da TV aqui Câmara. Tá, mas lá fora não tá é verdade? Quente. Lá fora tá quente, mas aqui tá agradável. Aqui tá bom. Né? 22 graus aqui no estúdio. O João Carlos de Matos, do Rio Pequeno, na zona oeste da cidade de São Paulo, tá bravo. E ele diz o seguinte: os vereadores pagam IPTU? Os moradores de região nobre também terão esse aumento? Ele pergunta. O vereador paga IPTU? Claro, o vereador não Claro. diz como qualquer outro. Paga IPTU. A proposta que está sendo colocada aqui nessa casa, vamos lembrar, em 2009 eu era vereador aqui e foi aprovada uma lei aqui do governo anterior e que a cada 2 anos a planta genérica da cidade seria corrigida em função do aumento do setor imobiliário, dos imóveis na cidade de São Paulo. 2009, a cada 2 anos. 2 anos e agora. Então o prefeito não está cumprindo uma lei que foi aprovada aqui. E o projeto, ele é um projeto muito amplo e que ele tem várias possibilidades. Por exemplo, o morador de área considerada mais valorizada, no projeto prevê que ele paga mais. E na minha opinião é justo. Sim, isso. Por que é justo? Assim você pode chamar de você, né, vereador? Lógico, você. Vereador Alfredinho, assim você responde à segunda parte da pergunta do João Carlos de Matos. Os moradores de regiões nobres também terão aumento? Sim. Claro. O aumento é para todo mundo, variando. Prevê um aumento maior nas áreas mais valorizadas. Porque assim, o metro quadrado lá de Parelheiros é o mesmo valor do metro quadrado aqui da área mais nobre e que é uma injustiça. Porque o imóvel lá de Parelheiros não vale o imóvel daqui. Então ninguém, quando se fala de valor venal, a pessoa nunca vende seu imóvel pelo valor venal, mas paga o imposto pelo valor venal. Às vezes o valor venal é 100 mil, a pessoa quer 200 ou 300. Porque muitas vezes ela tem razão, porque ela fez um investimento de acabamento, de estrutura do imóvel que gastou, e ela, quando vai vender, lógico, quer receber aquilo que ela gastou. Portanto, o projeto também prevê a criação de áreas de zonas fiscais, para poder também corrigir esse tipo de problema. Porque acontece na própria área nobre um imóvel simples, na área nobre também tem, que paga um IPTU maior do que um outro que é mais moderno, que é mais... Me permite falar. Claro. Estruturado, ou seja, então é isso, é essa o tipo de justiça que a questão da planta genérica, ela corrige. Muitas vezes, claro, onde tem alguns exageros, por isso que o projeto está em debate. E nenhum bom negociador, quando ele manda uma proposta para ele aprovar, ele não manda a proposta já para aprovar, ele manda a proposta para debate. Se o prefeito mandasse uma proposta para cá, para de primeira aprovar, não ia ter debate. Por isso, mas o prefeito flexibilizou aqui e ali, não. Porque a proposta veio, porque ele sabia que aqui ia ter outras ideias, ia ter outras propostas para poder modificar. Por isso que a proposta veio do jeito que está. E nenhum projeto aqui na Câmara do Executivo, ele chega e volta do jeito que chegou. Sempre tem alteração. Se não tem sentido o parlamento. O que é parlamento? É dialogar, conversar, negociar.
fiscalizar o executivo, fiscalizar, compor leis, ter um acesso, ser um instrumento de acesso entre a população e o executivo e por aí vai, né, vereador? Claro, é isso. Ó, o vereador Coronel Telhada, o João Carlos de Matos, que está nos assistindo, fez essa pergunta se o vereador paga IPTU, o vereador Alfredinho deixou claro para ele que sim, mas nós temos uma outra pergunta aqui sobre IPTU que eu queria que o senhor comentasse. A Cláudia Alves do Carmo, da Vila Brasilândia, na zona norte da cidade de São Paulo, os senhores não acham que temos um IPTU muito caro, sem o devido retorno, sem o retorno adequado das melhorias que a cidade precisa? O que falta nesse sentido? Sem e dúvida. aí o senhor pode responder já a Cláudia e também ao João Carlos. Sem dúvida, Cláudia. Não só na Brasilândia, eu moro na Brasilândia, minha família é toda da Brasilândia, entendeu? Conheci minha esposa na Brasilândia, conheço bem a região. Hoje eu moro na freguesia do Ó. E nós passamos a mesma dificuldade. Tenho casa lá também com IPTU altíssimo e vai aumentar mais ainda. Essa política de Robin Hood é uma enganação, porque esse negócio que quem paga mais vai pagar, quem tem mais paga mais, quem tem menos, isso é utópico, isso não é realidade, porque a pessoa às vezes ela pode estar, o locatário vai pagar o IPTU do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que isso já vai contra, inclusive, um princípio constitucional de que todo mundo é igual perante a lei. Então a gente começa já a fazer, não, quem tem mais paga menos, isso é enganação. Eu acho que tem que ser feito um preço justo e todos pagarem um preço justo. Eu não posso concordar que você tem um aumento abusivo para justificar, não, que ou foi o ônibus que nós não conseguimos 20%, ou porque uma parte vai pagar, outra parte não vai pagar. Tudo isso, para mim, é enganação. O próprio jornal falou que se fosse colocado bem claro os números, entendeu? E a população aceitar ou não, mas que seja colocado claro os números. Nós vamos pagar, todo mundo vai pagar, pobre, rico e classe média vai pagar o IPTU. E agora, realmente aqui, essa pergunta que a Cláudia faz é uma pergunta muito interessante, porque a pessoa paga imposto, a pessoa paga multas, a pessoa paga IPV, no caso, já no estado, IPVA, IPTU, IP, todos os IP que você pode pensar aí, e o retorno para a população qual que é? A rua continua esburacada, não tem iluminação, o mato está crescendo, a segurança é falha, nós sabemos de tudo isso aí e estamos tentando arrumar aqui, o vereador Alfredinho, o nosso grupo, a gente tem procurado sempre melhorar a cidade, nós sabemos as dificuldades, mas que realmente a realidade é essa, nós pagamos imposto, não temos o retorno adequado, tá? A cidade cresceu desmesuradamente. Como ter, a hora que nossas subprefeituras passarem a assumir o papel de fiscalizador realmente e fazer com que a lei seja cumprida, é o que eu falei aqui. O munícipe, muitas vezes, ele faz uma reclamação e demora para ter o retorno da subprefeitura. Eu acho que quando nós tivermos, não é crítica a qualquer subprefeitura, isso vale como em genérico, em modo geral. Quando nós tivermos subprefeitos que dêem um retorno mais rápido à população, a população vai se sentir melhor atendida. Olha, está com a luz queimada na minha rua, tem um buraco, no dia seguinte ela vai lá e a gente sabe que tem dificuldade, mas quanto mais rápido a população tiver esse retorno, mais rápido ela vai se sentir recompensada de pagar o devido imposto, mas esse imposto não pode ser abusivo. Então, acho que aqui vai ter um toque não só para o senhor prefeito, mas para todos os subprefeitos que fazem uma função muito importante. Nós muitas vezes criticamos o prefeito, mas o subprefeito é quem tem aquela função real de atender a população. Então ele tem que dar esse retorno de imediato. Quanto mais rápido o retorno para a população, mais a população se sente amparada. Então é importante mostrar isso também. Então qual é o retorno do IPTU, dos impostos? É o atendimento rápido à população e procurar atender os anseios de toda aquela região, de toda aquela localidade, de toda aquela rua. E mais uma telespectadora que está brava, participando aqui do Clipe Eletrônico. Você pode participar pelas redes sociais, facebook.com/Câmara São Paulo, pelo Twitter, twitter.com/Câmara São Paulo. Você pode participar ligando ao nosso Donizete Santos, que não para de atender o telefone nessa tarde de quinta-feira. E fazendo a sua pergunta para o vereador Coronel Telhada do PSDB, da base de oposição ao prefeito Fernando Haddad, né, do grupo de oposição ao prefeito Fernando Haddad, e para o vereador Alfredinho do PT, do grupo de situação de sustentação política do prefeito Fernando Haddad. Mais uma telespectadora mandou uma pergunta, ela está brava, vereador Coronel Telhada, ela está brava. A Aline Pacheco de Souza, do bairro da Lapa, diz categoricamente o seguinte: não se pode pensar em uma cidade com mobilidade urbana, com impostos ou desperdícios do dinheiro público em obras que ficam anos sem conclusão, que ficam paradas, que são suspensas e que causam muitos transtornos para todos. O que falta e como resolver? Pergunta da Lapa a Aline Pacheco de Souza. Como responder a ela, vereador Alfredinho? Veja, vamos aqui fazer justiça. Nas últimas gestões aqui na cidade, poucas obras têm ficado paradas. Os prefeitos que têm entrado têm tido essa convicção que a obra parada custa mais cara. Portanto, e aí, assim,
Se pegar da Marta para cá, as obras que ficaram do gestão anterior, elas foram continuadas. O próprio Fernando Haddad está continuando e vai continuar as obras que foi deixada na gestão anterior. Porque realmente a obra parada é desperdício de dinheiro público. Isso não pode acontecer. Agora, dizer que precisa gastar melhor o recurso público, sempre é possível gastar melhor. O Coronel Telhada estava falando bem da subprefeitura. A subprefeitura, eu tive o prazer de participar da discussão da criação dela, na gestão Marta. Eu não era vereador, mas estava no governo. E ela foi criada exatamente para descentralizar o poder e ficar mais próximo da população. Por lá foram criadas coordenadorias, foram criadas supervisões, foi mandado mais recurso, tá? Mas ela foi criada nos últimos 2 anos do governo Marta. Não foi possível, por exemplo, deixar ela totalmente descentralizada, porque não deu tempo e tal. Aí veio o governo Serra, que tudo que foi deixado pela Marta, ele, ao invés de descentralizar, pelo contrário, centralizou tudo. Tirou orçamento, acabou com as coordenadorias, algumas coordenadorias que eram coordenadoria, que era para ter um status de secretário, vieram para a secretaria e com esses cargos foi criada a figura do secretário adjunto que tem nas secretarias. Portanto, foi um atraso do ponto de vista da descentralização das subprefeituras. Concordo que é muito mais fácil o subprefeito que está ali perto da comunidade, ele resolveu o problema da troca da lâmpada mais rápido, resolveu o problema do buraco mais rápido, qualquer tipo de problema, desde que ele tenha o recurso e tenha a condição. O que hoje acontece, eu fico até com dó do coitado dos subprefeitos, que eles são cobrados, e até por coisas que não são responsabilidade deles, as pessoas vão na subprefeitura cobrar de segurança, por problema de segurança, Coronel. Vão lá cobrar segurança. Não, mas sabe o que eu ia falar, e não é responsabilidade deles. Eu queria pegar uma deixa do que você está falando. Então, isso, precisa descentralizar a subprefeitura e dar mais poder para elas. Eu queria pegar uma deixa do que o vereador Alfredinho está falando, eu responder para a Aline, da nossa querida Lapa. Nasci na Lapa, para quem não sabe, viu? Tenho a minha vida praticamente policial quase toda na Lapa. Aline, é o seguinte, o que eu acho aqui, além da subprefeitura ter que atuar de uma maneira direta com a população, eu acho que a população tem que reclamar, a população tem que mostrar os problemas. Todo mês, uma vez por mês, tem a reunião de Conseg. Normalmente no seu bairro tem a reunião de Conseg. E, se eu não me engano, é feito na subprefeitura, lá com o nosso querido amigo Ricardo, que tá lá? Ricardo, né? Acho que é o Ricardo que tá lá. Então, essa reunião de Conseg, vai o comandante do policiamento da PM, vai da GCM, vai o delegado, vai o subprefeito, se ele não for, ele manda alguém. Então, é importante a população levar essa grita, levar esses problemas para essa reunião, que também tem a participação da subprefeitura. E apresentar o problema e cobrar esse problema, porque aí sim, com razão, ó, no dia tal apresentei o problema e não foi feito nada. Porque se a população não traz o problema, não briga, a população vai ser esquecida. Então, só é lembrado quem chega e apresenta o problema e cobra. Eu acho que a população tem que saber cobrar e cobrar de uma maneira séria, de uma maneira responsável e esperar um resultado. Não tendo o resultado adequado, procura o superior, vai na prefeitura, enfim, se toma a providência, mas não pode deixar de chegar e trazer o problema para as autoridades e cobrar essas autoridades para que resolva o problema. Por falar em cobrar as autoridades, mais uma pergunta espinhosa para o senhor vereador Coronel Telhada. Vamos, que é essa que eu gosto. Uma pergunta bélica, eu diria. Bélica, vamos lá. Tá? A Simone Lima, da onde? Da Lapa. Nossa querida Lapa. Da Lapa. Como os vereadores avaliam esse é o termo que ela usou e não o que eu estou usando. A truculência da polícia nos protestos. Está faltando preparo à polícia? Está faltando preparo a quem está nas ruas nos defendendo? Pergunta a Simone do bairro da Lapa. Segura, Telhada. Não, tranquilo. Ô, Fredinho, querida Simone, a truculência partiu por parte dos criminosos mascarados. Para mim, não são manifestantes, são criminosos. Quando começou aquela ideia dos 20%, tivemos alguns problemas, polícia age, não age, a polícia agiu, todo mundo reclamou, a polícia agiu, todo mundo reclamou. Ser polícia no Brasil é uma coisa difícil. E a pior coisa, não sei se vocês sabem disso, a pior coisa para um policial militar, existem duas situações terríveis, Alfredinho. A primeira é desapropriação de posse. Terrível, é uma missão terrível, você tirar a pessoa da casa, derrubar a casa, é terrível, terrível isso. E a segunda pior missão para a polícia militar é manifestação. Rapaz, como isso desgasta a gente. E a manifestação dos PMs anteontem na Assembleia? Tranquila, foi tranquila, não teve nenhum tipo de problema, foi super democrática. Porque querendo um aumento maior. A manifestação ela é totalmente legítima, gente. Só que muitas pessoas se infiltram na manifestação para fazer baderna, para causar problema. Aí a manifestação perde a legalidade e entra no crime. E a polícia
Poxa, a polícia é feita para pegar bandido, polícia agora é de pegar bandido. Não ficar brigando com manifestante. Acontece que realmente houve truculência? Houve. E vocês veem isso diariamente na televisão. São pessoas armadas com pedaços de pau, ferro, com bombas caseiras, coquetel molotov. Outro dia no negócio dos cachorros lá de São Roque, todo mundo viu a viatura novinha da PM incendiada. São Roque tem 2 viaturas. O pessoal queimou uma. Ué, ponto para quem? Para os ladrões. O crime está ganhando com isso. Então, gente, vamos acordar aqui, truculência. Eu acho que a PM foi benévola demais. Porque se eu estivesse comandando essa tropa aqui, a pegada era outra. Cara na rua mascarado é bandido. Cara que ataca a propriedade é bandido. Cara que ataca a polícia é bandido e tem que ser tratado com os rigores da lei. Então, não vem com essa historinha que a PM é violenta, então, porque todo mundo tem visto na televisão diariamente o que tem acontecido não só em São Paulo, como em todos os estados, principalmente Rio de Janeiro. Pessoas mascaradas, armadas com coquetel molotov, para quem não sabe, isso é uma bomba. Se cair na cabeça de qualquer pessoa aqui, o cara vai torrar igual um churrasco. É muito bonito quando você está vendo o carro dos outros queimar. Quero ver quando for o seu. E quero ver quando cair na cabeça de um policial ou de algum manifestante que estiver lá, o cara errar e jogar no manifestante, e essa pessoa torrar igual um churrasco, igual um carvão, aí todo mundo vai ficar assustado. Então, meus amigos, não há truculência. O que há é uma ilegalidade nas ruas, há criminosos na rua e realmente a polícia, eu acho que está sendo benévola demais. Eu acho que a polícia tem que tomar providência urgente. O senhor acha que a polícia está sendo benévola, como disse o vereador? Eu acho que o principal erro foi no começo. Porque no começo ainda não tinha a presença forte dos mascarados. E sim dos estudantes, pessoal do Passe Livre, que estavam lutando ali por uma coisa, uma luta deles que já... Que teve confronto no Grajaú, lá perto da área, perto da área do senhor. Ali. Exatamente. Então o erro foi ali. Ali tem um exagero, sim, da Polícia Militar. Aquilo foi que deu força para os mascarados virem. E eu não sou a favor, por exemplo, dos mascarados fazer o que eles fazem. Eu fiz manifestações na minha vida, em muitas delas, mas nunca quebrando nada, entendeu? Os mascarados, quando eles vêm para a rua, e o problema deles é que eles não dizem o que querem. É só quebrar. Eles não colocam numa plataforma de luta, se quer, o que quer mudar ao país. Diferente do pessoal do Passe Livre, que era passagem, algumas outras situações que é mudanças em política de educação, de saúde, completamente legítimo. Agora, não dá também para isso, aí o Coronel Telhada tem razão, não dá para defender os mascarados. Os mascarados, da forma como eles agem, não tem como não tratar com rigor. Não tem, porque os caras estão quebrando banco. Está incendiando viatura da polícia, está quebrando metrô, de reportagem. A equipe da TV Repórter agredida no Rio de Janeiro. Nós tivemos a equipe da TV Bandeirantes agredida no Rio de Janeiro. A repórter Aline Bordalo agredida com um soco nas costas no Rio de Janeiro. Você vê aqui, olha, o jornal mesmo fala aqui, ó, que estava tendo um protesto na Belmira Marinho ontem. A manifestação foi pacífica até as 18h30. Eu queria falar quando houve um princípio de tumulto entre pirueiros e manifestantes, que queimaram uma catraca. Já começa aqui. Depois um grupo de jovens, não sei quem são jovens, arrancou placas de trânsito, quebrou lixeiras e jogou pedras em um automóvel, que aí a PM tem que chegar e tomar providência. E aí, velho, quem pode mais chora menos. Eu conheço bem isso aí, eu conheço bem. Simples. Ou seja, nós cansamos de fazer manifestações na Belmira Marinho, para que ela seja duplicada, para que tenha outro. E manifestação pacífica. Algumas delas até negociou com a polícia, de ocupar uma faixa e a outra faixa deixar livre para o trânsito. No 7º Batalhão, eu fui comandante do batalhão, nós conduzimos inúmeras manifestações, parávamos cidade, professores, vigilantes bancários, inúmeras manifestações eu conduzi, nunca tivemos um problema, Alfredinho, porque as pessoas manifestavam, reivindicavam, conseguiam os seus direitos, mas a hora que entrou na parte criminal, meus amigos, aí não tem como a polícia ficar pagada. Agora, esses meninos aí, eu conheço até eles, uma boa parte deles, eles falam que são Movimento Extremo Sul, alguns, tem um deles que não é nem de lá, da região. Assim, eles estão fazendo algo que nós fizemos lá atrás e que o próprio governo já aceitou, não, já vai fazer. Belmira Marim já tem licitação na rua para ser duplicada. Agora, o pessoal quer fazer não é obra que faz de uma hora para outra. Sabe o que eu queria falar, Alfredinho, dentro disso? Tem que seguir as normas, tem que seguir a licitação. O Alfredinho do PT... Eu estou no PSDB, todos os partidos aí, eu acho que lutaram, todos os partidos, de uma maneira ou de outra, lutaram para ter uma democracia no Brasil plena. Eu acho que nós estamos perigando, passando uma situação muito difícil, porque essa democracia que foi atingida com o sacrifício de tanta gente, hoje ela sofre um risco, Wagner. Porque a hora que você faz tudo isso, você está jogando a democracia no lixo. Você está jogando a democracia no lixo. Anarquia não é democracia. Anarquia é bandalheira. Então se nós não tomarmos providência urgente, nós vamos perder a mão. A anarquia como matriz ideológica de esquerda que pressupõe a ausência do Estado.
Então, mas existe ausência do Estado no Brasil, como o próprio Alfredinho falou. Mas o ponto central é, num caso como esse, como o Estado, até porque passa a ser um tanto quanto utópica a ideia de que o Estado não exista. Sim. Como é que a gente se organizaria socialmente? Sim, se eu sou assaltado, quem eu procuro? Eles não sabem o que eles querem, eles não têm finalidade, não têm objetivo, eles querem a bagunça total. Esse negócio de anarquia no sentido ideológico é uma coisa, mas não estou falando anarquia no sentido de bagunça. Sim. Bagunça mesmo. Sim. Como é que nós vamos proibir isso? Leis que se proíba a pessoa de andar mascarado na rua. Lembra quando a gente era moleque? O Alfredinho lembra disso, nós temos praticamente a mesma idade. A molecada usava máscara no carnaval, lembra disso? Foi proibido usar máscara no carnaval. Isso, anos 70, 60 e pouco, foi proibido. Por quê? Porque realmente pessoas praticavam já crime andando... E hoje nós temos aí praticamente todo mundo andando mascarado, praticando crimes e todo mundo... Então nós temos que tomar providências para que isso não aconteça. Proibindo a máscara na rua, usando a lei energicamente para quem comete crime. Nós temos as 55 pessoas foram presas. Quantas foram indiciadas? No outro dia está tudo na rua, então incentiva o crime. E o pior é que aqueles meninos, voltando lá à questão do Grajaú, aqueles meninos, eles não são de fazer isso. Eles sempre fizeram até participar de alguns protestos junto com a gente. Nunca foram fazer isso. Acho que eles pegaram o mau exemplo do que vem acontecendo e ontem perderam a cabeça. É uma pena. Já fizeram outros atos lá na Belmira, na própria Belmira, em alguns lugares lá da região. Não aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu ontem. Então, mas aí a gente tem que discutir, isso fica para um próximo programa, até que ponto todo esse status até que ponto isso infla e acaba por permitir que o cara que nunca quebrou nada vai lá e entra no grupo que quebra. Como é que é isso? Em que momento esse grupo que está predisposto a quebrar algo se infiltra na manifestação? Isso é algo que a inteligência da polícia tem um papel capilar no sentido de identificar e de agir. O problema é ter que agir mesmo, né? A gente nota que às vezes o Estado não está tão afim de agir assim. Isso me preocupa, porque o Estado quer ser muito benévolo, entendeu? Você sabe que a pessoa... Isso é um princípio da tropa de choque, né? O cidadão, ele é pacato, mas quando ele se infiltra numa multidão, ele cresce. Ele deixa de ser aquele cidadão pacato, passa a gritar, a jogar pedra, porque ele se sente protegido na massa. Sim. Isso é muito ruim, porque... Exemplo clássico, torcida uniformizada. Exato, a torcida uniformizada. O que aconteceu com os amigos do próprio Alfredinho, falou meninos pacatos, que de repente, vendo esses maus exemplos, eles estão fazendo, nós vamos fazer também. E acabaram trazendo um prejuízo para eles mesmos, para o próprio movimento. Isso é muito ruim. E para a polícia, gente, tenha certeza, isso é pior ainda. Não tem situação mais complicada para a Polícia Militar do que agir em manifestação. Vereador Coronel Telhada, muito obrigado pela sua presença, valeu mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado. Vereador Alfredinho, obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer ao Cláudio Luiz Souza, do bairro de Santo Amaro, ao Luiz Carlos, da Vila Mariana, à Regina Guiar, do bairro da Moca, ao André Ricardo Lemos, também da Moca. Agradecimentos pela participação ainda do Antônio Germano, da Silva, da Chácara Santa Marina. Agradecimentos pela participação, pelas perguntas que nos mandaram, pelas dúvidas, pelas sugestões, pelo amplo debate que você tem a possibilidade de ter aqui na TV Câmara, cobrando o seu vereador, o vereador Alfredinho do PT, o vereador Coronel Telhada e outros que estão aqui conosco neste clipe eletrônico cuja premissa é debater os problemas da cidade e melhorar a cidade. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. A partir de agora, a sessão plenária às 6h30, Marcelo Miura, no comando da segunda edição do Jornal da Câmara, com prestação de serviços, notícias da cidade, a sessão de hoje, temas como IPTU, enfim, muita prestação de serviço a partir das 6h30 no Jornal da Câmara com Marcelo Miura. Boa tarde para você.